Sejam bem-vindos a mais uma revisão. Hoje é processo civil. A gente vai do artigo 98 a 148, os artigos mais cobrados em provas. Para quem não acompanha a gente é um grupo de estudo, não é cursinho, não tem intenção de ganhar dinheiro com isso, mas quem quiser doar, por favor, com vontade, é brincadeira. É a ideia do Carlos, na realidade. Aliás, já apresento aqui o Carlos, que está com a gente. Fala alguma coisa, Carlos? Bom dia, pessoal. Vamos aí seguindo aí de revisão de processo civil e direito civil hoje. São 2 vídeos separados. E para quem não conhece, né, assista aí os vídeos do canal. Se gostou, dá um like, compartilha aí com os amigos para poder dar oportunidade para outras pessoas que ainda não conhecem. A gente sabe que a leitura de lei é muito exaustivo, né? Você tem que conhecer você mesmo para que você não perca seu tempo. Eu digo no sentido de você tem que estudar. Nesse período que você está estudando, você tem que estar aprendendo. Se você está estudando para cumprir horário, não está aprendendo, você está perdendo seu tempo. Então, quem gostou aí do vídeo, dá um like, compartilha, segue aí o canal, fala para os amigos aí para ajudar outras pessoas também. Muito bom. O Paulo não vai estar com a gente de novo aqui. Parece que ele foi adoentado pelas festas, pelas baladas. Não vai perder o rumo, hein, Paulo? Volta logo para não perder o ritmo. Está próximo à aprovação. O Paulo está na Riviera, lá em Brasília. Na Riviera, em Brasília? O Paulo não perde tempo. Ele vai nas festas evangélicas, né? Isso. Nos encontros com Deus. Isso. Vai nos legendários, sobe as montanhas. Olha o homem de Deus, um homem para casar. Não, ele já tá quase acertado. Tem uma amiga do Maurício que eles estão quase juntos, não vão ficar muito em cima do Paulo, que ele já está quase namorando. É isso mesmo. Um abraço, Thaís. Vamos começar aí. Artigo 98. É da gratuidade da justiça. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Súmula 481, faz jus ao benefício da gratuidade à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Agora a gente vai para o 113. Então, parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, isso. Parágrafo primeiro, a gratuidade da justiça compreende as taxas ou custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha, a despesas com realização de exame do código genético, DNA e outros exames considerados essenciais, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Lembrando, hoje é dia 7/2/2025. Nesse dia, os honorários do advogado que está falando são subvenciais. Os honorários que você celebra com o seu cliente não podem ser, não são devolvidos. Isso é um acordo, um negócio entre vocês dois que não vai extrapolar. Então, caiu em prova falando que vai cobrar os honorários que foram contratados, não tem essa devolução. É os honorários do advogado. Se bem que nem caberia muito aqui isso, porque a gente está falando do que abrange a gratuidade, né? Eu só aproveitei para falar de um julgado que não é... de um julgado que é recente. 7. O custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. 8. Os depósitos previstos em lei para a interposição de recursos, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 9. Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática do registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade do processo judicial, na qual o benefício tenha sido concedido.
Parágrafo 2º. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Então, não afasta. Ele continua devedor, só que não cobra enquanto não altera a situação do beneficiário. Parágrafo 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Condição suspensiva. E somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Parágrafo 4º. A concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar, no final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a alguns ou a todos os atos processuais ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar. Parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no custo do procedimento. Parágrafo 7º. Passou aqui. Aplica-se o disposto no artigo 95, parágrafo 3º a 5º, os custos de emolumentos previstos no inciso 1, no parágrafo 1º, inciso 9º, do presente artigo, observada a tabela as condições da lei estadual ou distrital respectiva. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9º, havendo dúvida fundada quando o preenchimento atual dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notoriais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou sua substituição pelo parcelamento, de que trata o parágrafo 6º desse artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre esse requerimento. Agora a gente vai para o artigo 113, lembrando que a gente segue aqui o VADMEG, que foi um vadimeco cedido pelo curso MEG, com o que seria os mais cobrados, direto para o ENAM. Então, a gente segue aqui o ENAM. Lógico que isso cabe também para cartório, para magistratura, para o MP, né? Está com o MP do Rio de Janeiro aberto, está com o cartório de Minas aberto, está com o ENAC aberto, está com o ENAM aberto, mas você tem que ter um foco sempre. A maioria aqui tem foco na magistratura, então a gente segue o edital do ENAM, porque todo mundo está aprovado no ENAM para seguir essa carreira. Então, vamos lá. Do litisconsórcio, artigo 113. 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativo ou passivamente, quando 1. Entre elas houver comunhão de direito ou obrigações relativamente à lide. 2. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou causa de pedir. Conexão, pedido, causa de pedir. 3. Ocorre afinidade de questões por ponto de fato ou de direito. Afinidade de questão por ponto de fato ou de direito. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio ele pode ser facultativo ou necessário. É necessário quando há obrigatoriedade de estar todos no polo passivo ou ativo. É facultativo quando existe a possibilidade, mas não a obrigatoriedade. Então, lembrando que também pode ser unitário ou simples, mas isso o Carlos explica. Qual que é o unitário e qual que é o simples, Carlos? O unitário, a decisão do juiz, ela vai envolver repercussão da decisão para todos os que estão no polo passivo da demanda, ou seja, é unitário porque a decisão ela vai atingir todas as pessoas do polo passivo de forma igual. E outra, qual que você perguntou mesmo? Unitário e simples. O simples, ele não tem obrigatoriedade, né? Ele não precisa ser todos. Hã? Você está certo, não precisa ser igual para todo mundo. Então, se tem uma ação de uso capião, vai ter que citar todos em volta, exceto se for condomínio edilício, que não precisa citação de todos para se manifestar.
Vai ter que ter a mesma sentença para todo mundo? Não. Então, é um litisconsórcio necessário? Simples. Se tivesse que ter a mesma decisão para todo mundo, seria o necessário unitário. Então, lembrando que são as duas classificações de litisconsórcio. Então, o juiz poderá limitar qual? O facultativo, quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Quais são os requisitos para a gente limitar o litisconsórcio facultativo? Comprometer a rápida solução de litígio, ou dificultar a defesa, ou o cumprimento de sentença. Então, é a efetividade ou prejuízo ao devido processo legal, dificultar a defesa, o contraditório, né? Parágrafo 2º, requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da defesa que o solucionar. Então, ele interrompe, não suspende. Quando eu peço para limitar o litisconsórcio facultativo, haverá interrupção do prazo para manifestação. Interrupção volta o prazo inteiro. A suspensão, o prazo está andando, ele para, fica suspenso e volta a correr de onde parou. Agora a gente vai para o 116. É muito comum muita gente confundir interrupção com suspensão. Quando você tiver essa dúvida na prova, você vai lembrar assim, ó. Quando você interrompe o prazo, você zera o relógio. Você está com o cronômetro correndo. Então, você interrompeu. Se você interrompeu, você zerou o cronômetro. Se você suspender, você vai parar o cronômetro no meio do caminho e ele vai continuar da onde ele parou. Você não zera o cronômetro no zero de novo. Só lembrar isso aí na prova para quem ainda está começando a estudar agora e tem essa dificuldade de entender. Interromper é uma situação mais que ela beneficia ou prejudica, vai depender da situação, né? Então, interrompeu, zerou o relógio, suspendeu o relógio para onde que ele estava, até onde ele estava caminhando, e dali para frente ele vai continuar em determinado momento que ele volta a correr o prazo. Ou volta a tramitar. Eu tinha um professor que falava que prazo não corre, o prazo ele tramita. Quem corre é corredor de alta velocidade, ele era desembargador aqui em Minas Gerais, e já é saudoso doutor Bolívar Viegas Peixoto, que deu aula para mim de Direito do Trabalho, mas ele sempre falava, ele, além de professor de Direito, ele era formado em odontologia, todos os 2 cursos pela UFMG, ele era assim, fora da curva, e ainda ele tinha gabarito ainda em letras, se eu não me engano. Se não me engano, ele falava muito bem. Nessa. Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. Precisa de bons profissionais do serviço público. O serviço público tem que ter profissional eficiente sempre. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário, lembra, decisão para todo mundo, quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Unitário, uniforme. Agora a gente vai para o 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer parte. Então, pode ser no polo ativo ou passivo. Ao alienante imediato no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que ele possa exercer os direitos que da evicção lhe resultem. Aqueles que estiverem obrigados por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo, por lei ou contrato, então tem ação regressiva. Parágrafo 1º, o direito de regresso será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixando de ser promovida ou não for permitida. Então, o direito de regresso será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida. Você não perde se não tiver a denunciação da lide. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciante sucessivo promover nova denunciação, em hipótese em que a eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 130, a gente vai para 130 agora.
Capítulo 3, o chamamento ao processo. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. É só pelo réu. E o rol é taxativo. 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. O fiador é réu, você pode chamar o outro afiançado. No caso de fiança, no caso de quando você tem um contrato de locação, nessa lei você tem vários tipos de possibilidade de garantia. Então você pode ter 3 fiador, que não é crime, mas você não pode ter uma caução e a fiança, que daí tem uma contravenção penal. Mas você pode ter mais de uma garantia, você pode ter a garantia, uma garantia, mas ter mais de uma dela. Eu acho que não ficou muito bem explicado. Tentar explicar melhor. Você pode escolher uma modalidade de garantia pela lei de locação, mas essa modalidade de garantia pode ter mais de um garantidor. Então, você tem do afiançado na ação em que o fiador for réu. O fiador chama o afiançado, né? 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, dos demais devedores solidários. As duas de cima são sobre fiança, a última dos devedores solidários, da dívida comum. Agora vai para o artigo 134. Só uma explicação aqui do 125, inciso 1, que às vezes a pessoa lê, né, o artigo e fica na dúvida. Denunciação da lide, você chama para dentro do processo alguém que provocou o litígio, de certa forma, mas não está ali dentro daquele litígio. Imagine que eu compro um apartamento do Marcelo, né, eu sou o denunciante. Eu comprei o apartamento do Marcelo, mas o apartamento ele tem litígio em relação a outra pessoa. Essa outra pessoa, ela entrou na justiça contra mim, fala, opa, esse apartamento aí é meu, e você comprou. Só que se eu comprei o apartamento de boa fé, eu vou falar assim, então peraí, eu vou chamar aqui quem me vendeu. Então, por isso que a lei fala, alienante imediato, né? No processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. O denunciante é quem comprou o apartamento. E ele fala, peraí, eu comprei, mas por quê? Porque ele está invicto nessa relação. Ele tem que exercer os direitos que a evicção lhe resulta. Então, o que acontece? Ele chama ali para dentro do processo a pessoa que vendeu para ele o apartamento para poder falar para ele, ó, ele está aqui litigando o apartamento, você me vendeu o apartamento. É só um exemplo muito comum que acontece. Ficou bom o exemplo, Marcelo? Ótimo. Então, agora a gente vai para o artigo 134. O incidente de consideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A desconsideração da personalidade jurídica, para quem não sabe, é quando a gente retira o véu de proteção da pessoa jurídica e agride o patrimônio dela por dívida que não é dela, é do proprietário. Ela surge por prestigiar a boa-fé. O primeiro lead case dela foi o caso Salomon Co contra Salomon, que era um caso onde um sapateiro criou a empresa para dar golpes. E no final, como foi o primeiro caso, tal, acabou que não foi desconsiderado, mas depois, com o passar do tempo, passou a existir a desconsideração. A ideia é você não utilizar a empresa por crime. Você tem duas teorias, a teoria maior e a teoria menor. O Carlos vai explicar para vocês. A teoria maior ela é utilizada pelo Código Civil quando a pessoa, a empresa, né, utilizar com abuso da personalidade jurídica para poder lesar credores ou houver confusão patrimonial desses bens, né, o credor ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica para poder ver seu crédito satisfeito, né? Quando houver nessa situação aqueles fatores, por exemplo, se ele paga pequenos valores, pequenas dívidas,
utilizando a pessoa jurídica para poder pagar coisas que não são de pessoa jurídica, isso não é considerado, né? Tem algumas regras lá que não são consideradas. O Código Civil em si usa a teoria maior, a teoria menor é utilizada lá no Código de Defesa do Consumidor para beneficiar o consumidor, né? Só o fato, né, da pessoa jurídica ela descumprir alguma coisa relacionada ao credor, ele já pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, além do abuso de personalidade, confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor ainda tem outras coisas que englobam, né, aumenta essa possibilidade de desconsideração, né, fazendo com que ele possa ali ter satisfação do direito. Precisa completar da teoria menor, Marcelo? Quais são aquelas situações lá quando... A teoria menor que o Carlos estava falando, que é aplicada no Código de Defesa do Consumidor no direito ambiental, ela chama menor por causa dos requisitos dela para desconsiderar são menores, a exigência é menor. E basta o simples inadimplemento. Você não ter como pagar, você já pode desconsiderar no CDC ou no ambiental. Por isso que ela é menor, ela não tem requisitos tão firmes ou fortes. Como o Carlos citou, o CDC primeiro ele começa linkando um monte de situação que parece inclusive com a teoria maior do Código Civil, que é o artigo 50. E depois ele coloca essa cláusula geral, que é praticamente qualquer situação de inadimplemento. São essas duas teorias que a gente utiliza no Brasil hoje. Então, daí a gente vai para o parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, em hipótese em que a citação do sócio ou a pessoa jurídica. Será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, você vê que, nesse caso aqui, o parágrafo 2º, não vai haver suspensão, né? Porque já está no polo do processo. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. É o que a gente estava falando. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Agora a gente vai para o 136. A concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Isso é muito importante, porque se a decisão interlocutória não é apelação, é agravo de instrumento. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 137. Acolhido o pedido de desconsideração ou oneração de bens, a vida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Aqui ele está usando aquela escada pontiana que a gente utiliza para os atos, né? Que ele pode ser ele vai por nível. Então você tem a existência, primeiro o ato tem que existir, depois ele tem que ser válido, aqui está a eficácia. Não está eficácia nada, aí está a validade do ato e depois ele tem que ser eficaz, onde está o termo, onde está a condição. Então, o ato para existir, os requisitos mínimos, tem que ter uma vontade, tem que haver pessoa, e daí para o ato ser válido, a gente vai ter uma qualificação, a vontade tem que ser livre, a pessoa tem que ser capaz, a forma tem que ser prevista em lei ou não defesa, mas ele está aqui utilizando a ideia de pontos de Miranda, o Código Civil. Então, acolhido o pedido de desconsideração, alienação de bens à vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Agora a gente vai para o 137. Então, 137 a gente já viu, né? 138 mesmo? 138. Isso. 138 e último artigo do dia de processo civil. O juiz, que é o amicus curiae, o juiz, o relator, considerando a relevância da matéria ou a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, grava isso, a decisão é irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem,
pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação, grava aqui no Código de Processo Civil, pessoa natural ou jurídica, abre parênteses no seu código, coloca uma flecha ao lado, na ação do STF, da ADIM, DPF, as ações concretas, não cabe pessoa natural, é só pessoa jurídica. Então, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo primeiro agora. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recurso, ressalvado a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º, caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes dos amigos curiae. Parágrafo 3º, o amicus curiae poderá recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, embaixo, declaração, o amicus curiae pode e o IRDR pode. Isso é recorrente de prova. Eles sempre estão colocando que o amicus curiae pode recorrer fora desses dois casos. E está errado, não pode. É isso. O processo civil acabou? Processo civil a gente terminou. Agradecer a todos, falar que é um prazer estar estudando com vocês. A gente utiliza isso, sem qualquer tipo de brincadeira, como se fosse uma academia, né? Onde a gente entende que a leitura de lei, ela é uma leitura maçante, que ela não é tão fácil, é fácil da gente se perder, então a gente resolveu se unir, se juntar para conseguir ler letra de lei. E após as leituras, durante algum tempo, e ter um ganho na leitura, ter um ganho nas notas, a gente decidiu compartilhar para o maior número de pessoas que queira participar. Inclusive, a gente vai fazer isso ao vivo daqui a um tempo, e quem quiser participar com a gente pode vir. A ideia é fazer a parte que é mais complicada, que a gente tinha como dificuldade, que era ler a letra de lei, ficar um pouco mais suave, ficar mais fácil, mais palatável. É lógico, não é perfeito, mas é algo que está funcionando para a gente, então a gente resolveu passar para todo mundo. O concurso público, ele, na nossa opinião, não é uma concorrência. Cada um tem seu momento, cada um tem sua história, cada um tem o seu conhecimento, e ele vai sendo aos poucos lapidado, e quando chegar a hora, cada um vai passar. Não falta vaga, falta a gente conseguir chegar até o ponto que precisa. Mas é isso, deixar o Carlos falar as palavras finais dele e vamos embora para o Código Civil. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Obrigado aí pela participação. Até a próxima.